Oi, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, dessa vez corrigindo os exercícios é, do módulo 7 da frente 1, né, da aula de mineração. E aí, nessa aula, eu vou dar para vocês algumas orientações, né, vou passar aí algumas dicas de como que vai funcionar essa correção online. Pessoal, como são muitos exercícios, né, para vocês aí no ensino médio, os exercícios de sala, tá bom? Eu vou fazer da seguinte forma: eu vou corrigir com vocês as dissertativas, eu vou comentar, vou falar como que elas deveriam ser corrigidas, né, o passo a passo. As objetivas, que são os testes, eu vou só explicar a alternativa correta, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem saber por que determinada alternativa não pode ser a correta, aí nos nossos plantões de dúvida, eu vou tirar essa dúvida de vocês, tá bom? E lembrar também que essas correções, elas vão funcionar da mesma forma, né, que funcionavam as correções nas aulas normais, né, convencionais. As questões de teste, né? Vocês vão assinalar a alternativa correta, vocês vão corrigir. E as questões dissertativas, vocês vão deixar as respostas que vocês fizeram, ok? E as que eu passar nesse vídeo, vocês podem copiar a caneta embaixo da própria questão, né? Embaixo da resposta que vocês colocaram. Pode fazer numa folha separada, se quiser usar post-it para poder colocar a resposta correta, também não tem problema, tá? O que eu não gostaria é que vocês simplesmente apagassem a resposta de vocês para copiar a minha resposta, tá? Eu quero que vocês façam essa comparação do que foi colocado, né, e daquilo que vocês fizeram. Pessoal, a primeira questão, né, lá da página 39, pede para apontar os principais tributos cobrados sobre as áreas de mineração. Então, vocês vão ter que colocar o nome de algumas dessas tributações, tá? Então, vocês podiam colocar aí para mim o quinto, né, que é 20% do total que foi explorado. Pode colocar a captação, que é o imposto em cima da quantidade de escravo, ou então lá no final do século XVIII, quando foi instituído as 100 arrobas anuais, né? 1,5 toneladas de ouro para ser enviado para Portugal. Tem mais impostos, mas aqui, nessa atividade, eles pedem as principais, tá? Então, por isso que eu coloquei esses 3 impostos. A questão número 2, né? As principais consequências da mineração. E, gente, dessa aula de mineração, as consequências, elas são as mais importantes, tá? Então, aqui, o máximo que vocês conseguirem colocar de mudança vai ser importante, né? O aumento demográfico, a sociedade urbanizada, desenvolvimento de um comércio interno, né? Aqui nessa resposta foi colocado, por exemplo, a grande imigração portuguesa, mas vocês poderiam colocar aqui junto com o crescimento demográfico, tá? Simplesmente colocar o aumento da população na colônia, tá correto? Comércio interno, a mudança da capital, o surgimento de uma cultura mineradora, que é o barroco. Vocês também poderiam ter colocado as mudanças sociais, né? O surgimento dessa classe intermediária, dessa classe média. E também, pessoal, poderia ter colocado a respeito das cidades, tá? Aqui eles colocaram relativa à urbanização. Mas além dessa urbanização, né, além do surgimento da cidade, é lembrar que essas cidades, elas pararam, né, elas paralisaram a partir do momento que a atividade mineradora também paralisou, tá? Por isso que a gente conseguiu preservar boa parte ali das características da região.
aqui, a questão número 3. Né? Na questão número 3, fala sobre as minas de ouro no Brasil, né? Serviram para alimentar a industrialização inglesa. Gente, Portugal e Inglaterra, eles assinaram um tratado chamado Tratado de Panos e Vinhos, né? Ou Tratado de Methuen. E esse tratado, né, fazia com que existisse uma exclusividade entre Portugal e Inglaterra, tá? Então, Portugal só compra tecido da Inglaterra e a Inglaterra só compra vinho de Portugal. E esse tratado, gente, ele vai ser um tratado desvantajoso para Portugal, né? Porque o consumo de tecido é muito maior do que o consumo de vinho, tá? Então, a Inglaterra vai ficar com boa parte do ouro extraído do Brasil, que vai para a Inglaterra via Portugal, né? Portugal tira o nosso ouro do Brasil, leva para a Europa, lá na Europa paga o que está devendo para a Inglaterra. O exercício número 4, né? Aqui, o Caio Prado Júnior. Gente, o Caio Prado Júnior, ele é um historiador e a base do estudo dele é a economia do Brasil colônia, tá? E aqui, gente, nesse trechinho, o Caio Prado fala o seguinte, que ao contrário do que aconteceu na agricultura, né, em outras atividades, a mineração ela foi submetida desde o início a um regime especial de minuciosa e rigorosa disciplina, tá? Por que que o governo português ele vai incentivar, né, essa disciplina, esse olhar aí mais direcionado, tá? A alternativa correta é a letra E, tá? O governo, ele vai, né, aumentar a fiscalização para incentivar a extração do ouro, né, e incentivando a extração, a coroa vai lucrar e também vai evitar o contrabando e a sonegação desse ouro, tá? A sonegação desse imposto em cima do ouro. E a última questão, né? Essa questão aqui já é um texto relativamente longo, tá? De novo, do Caio Prado Júnior, tá? E fala sobre o declínio da mineração no Brasil, tá bom? Pessoal, a alternativa correta é a letra A, tá? Que viajantes, né, naturalistas, então pessoas que vieram para cá para ver as belezas naturais, inclusive vieram alguns para pintar, para retratar, tá? Como que era a fauna e a flora brasileira. Eles estiveram na região das Minas, né, e eles relataram os aspectos decadentes da civilização e da paisagem, tá? É claro que tudo isso é uma visão de um estrangeiro sobre o Brasil, tá? Por isso que aqui aparece como uma visão eurocêntrica de mundo, ok? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber por que não pode ser uma outra alternativa que colocou no exercício, tudo isso eu vou responder para vocês no nosso plantão, ok? Até mais e boa tarde.